Quando os pequenos negócios viram pauta, a notícia ganha destaque. 7º Prêmio Sebrae de Jornalismo. Se você já tinha uma credibilidade para conquistar espaço e tal, quando vem uma premiação nacional como essa do Sebrae e tal, você consegue uma credibilidade maior, principalmente dentro da redação e até com as fontes. As fontes que você procura para uma nova reportagem, eita, foi o cara que fez aquela matéria e tal. Essa reportagem também, por conta do patrocínio do Sebrae local, virou um livro. Então, se eu tenho um outro grande personagem que eu quero conquistar, eu dou um livro de presente para aquela pessoa. O cara, esse cara fez essa matéria, o cara vai ler a matéria que eu fiz também. Então, a matéria não morreu naquela edição da Gazeta de dezembro de 2012. A matéria do Homem do Quênia, eu fui fazer, passei 2 dias lá. Foram 3 dias de viagem, mas trabalhando foram 2 dias. Eu poderia escrever ela em 4 horas. Mas a gente escreveu, passei 10 dias praticamente escrevendo. 10 a 15 dias, quase um mês escrevendo. Foi quase um mês publicando, mas uns 15 dias para escrever. Aí foi bacana ter conquistado a confiança do editor para ele me dar. Não, você não vai fazer matéria do dia essa semana. Você está essa semana para escrever essa história. E foi super legal, porque o jornal vendeu mais, as pessoas gostaram da matéria e o Sebrae reconheceu. Então veio uma premiação nacional para um veículo de comunicação, não é o repórter. Toda uma estrutura de produção, fui eu, o repórter fotográfico Ailton Cruz, que também foi premiado, tinha menção honrosa de jornalismo fotográfico, né? Ele foi indicado, foi um dos 5 finalistas, e tem o editor, o diagramador, e o veículo que deu a oportunidade, que investiu de me tirar da cobertura do dia para fazer esse material. Para você conseguir fazer uma matéria com o tema empreendedorismo, e ainda mais com foco na sustentabilidade, que foi o tema que a gente buscou, primeiro você tem uma primeira trincheira dentro da própria redação. Para você convencer o teu chefe, para você convencer a pauta, né? Para você conseguir, por exemplo, se deslocar para uma cidade do interior a 3 horas e meia, quase 4 horas de viagem, você fica 2, 3 dias fora da pauta do dia. E quando você tem um veículo regional com a redação mais enxuta, é mais difícil. Então essa arte, né, como diz na história de ser arteiro mesmo, de conseguir uma certa façanha, começa por aí. Eu consegui, me tiraram da pauta do dia numa quarta, numa quinta e numa sexta. Eu e um repórter fotográfico, então foi um carro a menos numa redação que tem 3 carros, né? Um fotógrafo a menos numa redação que tem 2 ou 3 fotógrafos pela manhã somente, e um repórter a menos, né? Então eu faço editoria de geral, de cotidiano, eu estou cobrindo normalmente um homicídio na periferia, um engarrafamento, e aí a cobertura diária, a pauta diária vai se desfalcar disso. Então você convence, e depois disso conquistar espaço. Porque para você conquistar uma premiação nacional, você precisa ter ou uma grande reportagem, um caderno especial talvez, ou uma série de reportagens. E aí você precisa conquistar espaço, um espaço que é bem concorrido por conta da hard news mesmo. A gente soube da história de um senhor de 72 anos, que é o seu Zé Francisco. Ele trabalhava com piscicultura, era agricultor, e de uma hora para outra ele chegou num local onde tem um cânion, de um braço do Rio São Francisco para um lugar chamado Mirante do Talhado. E ao chegar nesse cânion, ele com 72 anos, ele percebeu que a vida dele podia mudar. E decidiu fazer um empreendimento turístico em pleno sertão, num lugar onde ninguém queria visitar, num ambiente inóspito. E o Sebrae colocou ele como um exemplo de perseverança para investir no turismo ecológico com uma pousada sustentável nas margens desse cânion, na parte alta desse cânion. E eu vi um release falando sobre isso, um release do Sebrae, da agência de notícias do Sebrae local. Um release de 15 linhas, 20 linhas, aí eu digo, rapaz, deve ser muito boa essa história. Aí procurei saber com a assessora de comunicação do Sebrae e a história foi crescendo, a importância das informações foram crescendo. Eu digo, não, eu tenho que ir para lá.
Foi quando a gente decidiu ir para esse Mirante do Talhado e conhecemos o seu Zé Francisco, que é uma figura, assim, é o personagem da minha vida, né? Assim, até então eu nunca tinha conhecido um personagem de matéria assim tão significativo como foi o seu Zé Francisco. E aquela descoberta, aquela troca de informações, a sinergia que houve também entre a reportagem e ele, nos fez ter essa ideia de publicar uma série de reportagens com tudo aquilo que a gente viu lá. Então, quando você chega lá, você fica naquela expectativa, vou ir só para festa. Não, vamos viajar para Brasília, que vai ter a entrega do prêmio. Aí você encontra um monte de jornalista, tem a farra lá. E aí você está na expectativa de, beleza, ver quem foi o premiado e sair fora, né? Eu fui como finalista, já estava massa, né? Assim, tem aquele pontazinha de esperança escondida, mas eu tentei deixar ela bem escondida mesmo, que eu digo, não, é melhor pensar que eu não vou ganhar, porque se rolar é massa, do que, quero ganhar e não ganhar. Aí, bicho, quando chamou, foi muito massa. Foi muito bom. Chamou lá na frente. A sensação é muito bacana. De reconhecimento do trabalho. E de ver isso também. Quando você trabalha assim, que procura um jornalismo diferenciado, que às vezes é criticado por ser diferenciado, que você chega lá na frente, aí é bacana demais. Para você receber um prêmio como esse, primeiro que você não vai desdenhar do prêmio. Dizer, não, a falsa humildade é terrível. Não, tranquilo. Não, pô, é um puta prêmio. É uma honra muito grande você ser premiado do Sebrae nacionalmente. Esse prêmio que juntou trabalhos do país inteiro com um tema tão bacana que é o empreendimento, que é a sustentabilidade. Mas há que se ter cuidado, porque primeiro que não é você sozinho. Acho que a primeira coisa que você tem que lembrar, a história é muito mais do seu Zé do que minha.